A missão desse dia se tornara rotineira para a mulher que, nessa época, apresentava-se como Chris Taylor. Ela havia acordado muito mais cedo do que gostaria, e em seguida desfizera e guardara as proteções que usava à noite. Era realmente uma canseira preparar tudo antes de dormir, apenas para desativar logo de manhã cedo, mas não valia a pena arriscar a vida só para se permitir um momento de preguiça. Após essa tarefa cotidiana, Chris se enfiou em seu sedã, nada extraordinário, já com vários anos de uso, mas sem nenhum dano considerável que o tornasse digno de nota, e dirigiu durante horas a fio. Atravessou 3 fronteiras e inúmeras linhas secundárias do mapa, e mesmo depois de atingir aproximadamente a distância correta, descartou diversas cidadezinhas pelas quais passou. Uma era pequena demais, a outra tinha apenas 2 ruas para entrar e sair. Aquela outra parecia receber tão poucos visitantes que seria totalmente impossível que ela passasse despercebida, apesar de toda a normalidade que tentava aparentar para ficar camuflada. Anotou alguns locais aos quais talvez desejasse voltar outro dia: uma loja de suprimentos para solda, um depósito de artigos militares e um mercado de produtos rurais. A época dos pêssegos estava chegando mais uma vez. Ela deveria providenciar um estoque. Por fim, no final da tarde, chegou a um lugar agitado onde nunca havia estado. Até a biblioteca pública estava um bocado movimentada. Ela gostava de usar uma biblioteca que sempre possível. Coisas gratuitas eram mais difíceis de rastrear. Estacionou no lado oeste do prédio, fora do alcance da única câmera, localizada acima da porta de entrada. Lá dentro, os computadores estavam todos ocupados, e nas proximidades havia vários grupos interessados, à espera de uma vaga, de modo que ela deu uma volta no local, pesquisando na seção de biografias para ver se achava algo pertinente. Descobriu que já lera tudo o que pudesse ser útil. Em seguida, buscou os lançamentos mais recentes em seu escritor de espionagem predileto, um Exil da Maria Americana, e apanhou alguns dos títulos adjacentes. Enquanto procurava um bom lugar para se sentar e esperar, sentiu uma pontada de culpa. De certo modo, roubar de uma biblioteca parecia algo de muito baixo nível. Porém, registrar-se ali estava fora de cogitação por uma série de motivos, e havia uma ligeira possibilidade de que algo que ela lesse naqueles livros a deixasse mais segura. A segurança sempre prevaleceria sobre a culpa. Não que ela não soubesse que isso era 99% em vão. Era extremamente improvável que qualquer criação ficcional fosse de alguma utilidade real, concreta para ela. Mas já fazia muito tempo que havia esgotado todas as fontes de pesquisa baseadas em fatos verídicos. Na ausência de fontes com certo nível de excelência, tinha se contentado com materiais menos qualificados. Não tem qualquer coisa para estudar a deixava ainda mais em pânico. E na realidade, ela encontrara uma pista que parecia prática em sua investida anterior. Até já havia começado a incorporá-la à sua rotina. Acomodou-se em uma poltrona desbotada em um canto discreto, que tinha uma vista decente para os cubículos de computadores, e fingiu ler o primeiro livro da pilha que separara. Pela maneira como os usuários dos computadores espalhavam seus pertences pelas mesas, um deles tinha até tirado os sapatos. Ela concluiu que a maioria ficaria por ali durante um bom tempo. A estação mais promissora estava sendo utilizada por um adolescente com um monte de livros referência e uma expressão irritada. A garota não parecia estar checando nenhuma rede social. Estava efetivamente anotando títulos e autores encontrados pelo sistema de busca. Enquanto esperava, Chris manteve a cabeça inclinada sobre o próprio livro, aninhando na curva do seu braço esquerdo. Com a lâmina de barbear escondida na mão direita,
Recortou com cuidado o sensor magnético colado na lombada, retirou-o e o enfiou na faixa entre a almofada e o braço da poltrona. Simulando falta de interesse, pegou o livro seguinte na pilha. Cris estava pronta, os romances desprovidos de seus interesses já guardados na mochila, quando o adolescente saiu para procurar outra fonte. Sem se levantar de súbito ou parecer estar com pressa, tomou um lugar na cadeira antes que as outras pessoas que ainda aguardavam se dessem conta de que haviam perdido a oportunidade. Na verdade, verificar o e-mail costumava lhe tomar cerca de 3 minutos. Depois disso, se não dirigisse de modo evasivo, ela teria mais 4 horas para retornar à sua casa temporária. Em seguida, obviamente, teria que remontar seus artefatos de segurança antes que pudesse finalmente dormir. Dias de e-mail eram sempre longos. Embora não houvesse nenhuma conexão entre sua vida atual e aquela conta de e-mail, nenhum endereço de IP repetido, nenhuma conversa sobre lugares e nomes. Logo que terminasse de ler as mensagens, e se fosse necessário de responder a elas, sairia porta fora e voaria para longe da cidade, ganhando o máximo de quilômetros de distância possível dessa localização. Por via das dúvidas. Por via das dúvidas, se tornara um mantra involuntário de Cris. Ela levava uma vida de preparações em excesso, mas costumava lembrar a si própria, com frequência, sem essas preparações, ela não teria vida alguma para levar. Seria ótimo não ter que correr tantos riscos, mas o dinheiro não duraria para sempre. Em geral, ela encontrava algum trabalho subalterno em uma loja pequena, de preferência um estabelecimento cujos registros fossem manuais. No entanto, esse tipo de serviço só gerava renda suficiente para as despesas básicas, alimentação e moradia. Nunca para as coisas mais caras em sua vida, como identidades falsas, instrumentos de laboratório e os vários componentes químicos que acumulava. Assim, ela mantinha uma presença discreta na internet. Encontrava seus raros clientes pagantes aqui e ali e fazia tudo o que podia para evitar que esse trabalho chamasse a atenção daqueles que queriam que ela fosse eliminada. Os 2 dias anteriores tinham sido infrutíferos em matéria de e-mails. Assim, Cris ficou satisfeita ao ver uma mensagem esperando por ela. Satisfeita aproximadamente pelos 0,2 de segundo que levou para processar o endereço do remetente. l.carston.463@dpt11a.net. Logo ali, o verdadeiro endereço eletrônico dele, que poderia ser rastreado com facilidade e apontaria direto para os antigos patrões dela. À medida que o cabelo em sua nuca eriçava e a adrenalina perpassava o seu corpo, corra, 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 parecia ser o grito irrompendo de suas veias. Parte dela ainda era capaz de se sentir pasma, mal acreditando naquela arrogância. Ela sempre subestimara até que ponto eles podiam ser surpreendentemente descuidados. Não é possível que já estivessem aqui, pensou em meio ao pânico. Os olhos já varrendo a biblioteca em busca de homens com ombros largos demais para seus ternos escuros, de homens com cortes de cabelo militar, de qualquer pessoa que se dirigisse ao ponto onde ela estava. Conseguia ver o carro pela vidraça da janela, e parecia que ninguém tinha mexido nele, mas ela não estivera exatamente vigiando, certo? Então, eles haviam conseguido encontrá-la de novo, mas não tinham como saber o local onde ela resolveria verificar o e-mail. Nesse aspecto, ela mantinha uma rotina religiosa de escolher localizações ao acaso. Justo nesse momento, um alarme devia ter disparado em um arrumado escritório cinzento, ou talvez em vários escritórios.
Talvez houvesse até mesmo luzes vermelhas piscando. Era óbvio que haveria uma ordem prioritária planejada para rastrear esse endereço de IP. Havia gente prestes a agir. No entanto, mesmo que usassem helicópteros, e eles tinham meios de fazer isso, ela ainda dispunha de alguns minutos, o suficiente para ver o que Carston queria. O assunto era: cansada de fugir? Filho da mãe. Ela clicou e abriu a mensagem, que não era longa. As diretrizes mudaram. Precisamos de você. Será que um pedido de desculpas não oficial adiantaria? Podemos nos encontrar? Eu não ousaria perguntar se não houvesse vidas em risco. Muitas, muitas vidas.